São Mateus, no capítulo de número 6, e Deus tem uma palavra nessa noite para acrescentar a minha fé e a sua fé, e assim nós estarmos glorificando ainda mais esse Deus maravilhoso, amém? Aleluia! O Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo de número 9 em diante. Obrigado. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, amada igreja, e leremos. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Santo Deus, eterno Pai, nos abençoa nessa noite. Espírito Santo, que a Tua palavra venha, Senhor, penetrar nos nossos corações, fazer guarida nos nossos corações, que venhamos ter as nossas mentes ainda mais transformadas, Senhor, segundo a palavra do Senhor, com o poder da palavra do Senhor. Eu peço, Senhor, me usa para ministrar, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar, amados irmãos. Eu gostaria que a igreja desse uma calorosa salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa passagem da oração que Jesus ensina aos seus discípulos, mas me chamou a atenção essa frase: venha o teu reino, venha o teu reino. E para nós analisarmos juntos, para que o reino de Deus chegasse à terra, Deus precisou colocar um planejamento em prática. Deus, ele precisou colocar um plano B, assim vamos dizer, em prática, por causa de que o homem que ele fez veio a então desobedecê-lo. E quando então isso aconteceu, aquilo que era totalmente domínio de Deus, aquilo que era totalmente domínio do ser humano, o ser humano que não iria morrer, o ser humano que foi feito para não morrer, agora então passa a sofrer as consequências do pecado, passa a sofrer as consequências de ter desobedecido a Deus, e com isso criar uma desarmonia total naquilo que Deus fez perfeito. E a Bíblia nos revela que Deus, quando fez, e ele disse, e ele achou que tudo era bom. Então nada do que Deus fez e faz, ele tem como, irmãos, mais ou menos. Ele tem como muito bom. Ele tem como algo que ele dá preciosidade. A sua vida é uma preciosidade para Deus, porque Deus, ele te conhece desde o ventre da sua mãe, e ele te ama, e te ama tanto que enviou Jesus Cristo
para morrer em seu e em meu lugar. E nós olhamos quando Jesus, ele vem ser interpelado, procurado pelos seus discípulos, e pede então os seus discípulos para que ele ensine eles a orar. Nós vemos, irmãos, na Bíblia Sagrada, praticamente uma única vez Jesus ensinando os discípulos a orarem, mas agora ele então ensina para que eles peçam que venha então o reino de Deus. Aleluia. E aí nós olhamos, irmãos, que reino é esse? Que reino de Deus é esse que o próprio Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos a pedirem a Deus que venha esse reino, que venha esse domínio? Aí nós olhamos, voltando aqui em Mateus, no capítulo 3, que a Bíblia revela, irmãos, no versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia, o que então dizia João Batista para os seus ouvintes? Ele dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, aleluia. Ele está dizendo para que então os seus ouvintes viessem a arrepender, viessem então a ter uma mudança de pensamento, viessem então passar a raciocinar que a vida pode ser melhor, pode ser diferente, e aí então é necessário mudar a mentalidade. E aí ele está dizendo, porque está próximo, ainda então não chegou, mas está próximo, e nós vamos olhar que para que esse reino seja implantado, irmãos, há necessidade de arrependimento. E aí nós olhamos que quem tem uma vida arrependida, também tem uma vida transformada. Desde o dia que eu aceitei Jesus, a minha vida se transformou, a minha vida mudou, né? Eu posso não ser perfeito, como não vou ser até o arrebatamento da igreja, não é verdade? Mas uma coisa é certa, eu estou buscando a perfeição, eu estou buscando me orientar segundo a palavra, me submeter segundo a palavra, e quando eu encontro na palavra uma verdade que confronta na minha vida a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, eu raciocino, eu então venho e medito nessa palavra, me arrependo, e eu estou crescendo na graça, no poder de Deus, porque eu estou vencendo a minha natureza humana. E aí nós olhamos, amada igreja, no capítulo 4, vem aí, agora de repente a Bíblia fala, que no versículo 16 do capítulo 4, o seguinte, que o povo jazia em trevas, viu grande luz, aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus aqui, irmãos, de repente, vem o versículo 17, nos diz a palavra, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista fala a mesma coisa, vem o Senhor Jesus, reafirma o que ele fala. Que reino é esse, que está próximo, que é chegado, mas que ainda não está implantado?
não está consolidado. E nós olhamos, irmãos, que Jesus só veio a dizer isso depois que ele mesmo passou pelo processo que ele determina para o cristão, o batismo. Foi tentado, venceu, deu uma demonstração maravilhosa de como vencer pela palavra as tentações, as investidas de Satanás contra as nossas vidas. E ele mesmo agora vem e diz: olha, arrependei-vos, muda a maneira de pensar, raciocina na sua forma de vida, na sua conduta, procure fundamentar-se na verdade. Por isso diz João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um processo de conhecimento e um processo de aperfeiçoamento que só vem quando entendemos verdadeiramente o que é o reino de Deus. E o Senhor passou a dizer isso. E aí os discípulos agora, ele passa a falar algumas coisas, ensinar algumas coisas, mas os discípulos falam: ensina-nos a orar. E aí o que é oração? É diálogo, é manter comunhão, amizade. É importante ter diálogo, porque é um relacionamento, ele só é um relacionamento mais consolidado quanto mais existe diálogo. Um ouve e o outro fala, né? E aí assim há o prazer de poder dialogar, e assim o Senhor espera que nós venhamos ter esse prazer. Eu acho lindo o salmista, irmãos, poder dizer, né, que eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso, irmãos, faz parte do nosso relacionamento com Deus, alegrar em vir à casa do Senhor. E aí nós vamos entender que o Senhor Jesus, quando falou: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino, está próximo o reino. Irmãos, a implantação do reino de Deus na terra se fez necessária por causa, irmãos amados, do pecado que entrou no mundo. Eu, irmãos, analisando com você nessa noite, posso, irmãos, pensar, irmãos, e até mesmo imaginar que Deus, quando lá no céu estava a Trindade, olhando para a terra e vendo a necessidade agora de buscar o domínio que Satanás pegou quando Adão perdeu. E aí então Deus olha para a terra e, irmãos, escolhe a nação de Israel. Ele então faz um projeto, ele chama Abraão, faz promessa a Abraão. Ele então agora consolida: Abraão é pai. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Mesmo que Sara não tinha condições nenhuma, Deus honrou a promessa dele na vida de Abraão. Então, quando eu digo que Deus honrou a promessa dele na vida de Abraão, Deus também, irmãos, é fiel, e Ele vai honrar a promessa dele na sua e na minha vida. Aí o Senhor, Ele fala para Abraão o que aconteceria com a nação de Israel, e Ele vem reafirmando a promessa da vinda de Jesus. E antes, irmãos, eu analiso Deus lá na reunião, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e Deus olha para a terra, vê o ser humano e vê a necessidade de resgatar, de tornar, trazer para si o ser humano. E aí o Senhor: quem que eu vou ter lá na terra que pode receber essa missão? Olhou
Olhou para o Ronaldo, não, o Ronaldo não vai dar conta não. O Ronaldo não vai dar conta dessa missão. E me viu lá no ventre da minha mãe. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Olhou para você, olhou para o ser humano de uma maneira específica. Não consigo ver. Então olhou para Jesus. Meu filho, é você. Você é o sacrifício que eu vou aceitar para perdoar, para salvar o ser humano que está perdido, que está em trevas. E Jesus se prontificou. E Jesus veio. E Jesus, quando veio, ele então viveu na mesma circunstância que eu e você também vivemos hoje. Ele sofreu a tentação, venceu. Mas irmãos, ele fala que está próximo, mas por que ainda não está implantado? Porque o reino de Deus, irmãos, para ser implantado na terra, precisou ser derramado sangue. E o meu sangue, e o sangue de ser humano nenhum, iria satisfazer a Deus como expiação, como o sangue oferecido para perdoar os pecados da humanidade toda, de uma vez por todas. E aí, o Senhor Jesus vem, ele começa a formar os seus discípulos, a ensiná-los. E aí, irmãos, olhamos que ele diz aqui em Mateus, no capítulo 16, se não me falha a memória, que instituirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos entendendo que o Senhor, ele tem um projeto. E para esse projeto andar, ele precisa de pessoas. E ele chama pessoas simples. Ele chama pessoas dispostas a se entregar para ele. Como eu e você nessa noite, temos o chamado dele. Nós aceitamos o chamado dele para pregar o arrependimento, a salvação, a cura divina, a libertação, e então o arrebatamento da igreja é o projeto de Deus. Deus começa, irmãos, com certeza o inimigo que sempre foi, é e continuará sendo envergonhado, porque o nosso Deus é maravilhoso, ele nos ama, e no projeto que ele tem para mim e para a sua vida, não existe derrota, só existe vitória, porque a maior vitória, irmãos, é nós sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida, lá no céu, e que vai haver uma chamada, Deus vai chamar por nome, e aqueles que fazem parte do seu reino, irão ouvir o seu nome. Ele vai chamar. E o Senhor começa a ensinar os seus discípulos. E aí nós olhamos e vemos, irmãos, que como ser humano chegou um momento que o próprio Senhor Jesus, ele até teve uma dificuldade, quando no monte do Getsêmani, Jesus foi orar, e ali ele se angustiou, e o seu suor chegou a se transformar em gotas de sangue, porque não era somente o meu pecado, não era somente o seu pecado, era o pecado daqueles que estavam vivos
naquela hora, e de todos os que estariam nascendo, estão nascendo e estarão nascendo até o arrebatamento da igreja. Por isso que Deus então olhou e falou: não tem ser humano capacitado na terra para pegar essa missão. E Jesus veio. Mas então, quando nós olhamos para a oração de Jesus, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu imagino que nesse momento dá para nós imaginarmos de uma forma bem assim, fácil de nós entendermos, né? Jesus ali, né, na oração do Getsemane, numa situação que, se for possível, afasta. E analisando essa frase, aí ele fala: mas... Aí Deus chega e fala: mas, meu filho, o Ronaldo ainda vai nascer. Aí Jesus olha para mim lá: mas contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Não é verdade? Dá para você fazer, dá para você imaginar isso, Jesus no monte do Getsemane, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas de repente Deus fala e cita o seu nome. O Pedro ainda vai nascer, o João, o Manuel. Como é que é o nome da criança, irmã? A Júlia ainda vai nascer, meu filho. Aí Jesus olha, ele vê a Júlia nascendo. Contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Olha para isso, igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Deus quer, igreja. Imagina, irmãos, eu já tive em óbito, eu vim passando por umas situações mas eu estava descendo para o abismo, irmãos. Sem Jesus, desce para o abismo. Sofri um acidente há uns anos atrás, dei água nos 2 pulmões e não teve jeito. Os médicos, cheguei lá na medicina, alguém disse: o Moreno não vai aguentar não, que ele estava agoniando para morrer. E eu descendo, não tinha jeito, e eu gritei: Deus! Mas pensa, irmão, pensa num grito: Deus, eu não quero morrer. E descendo, aí o Senhor foi lá e fez assim, ó, e me pôs no corpo de novo. Jesus lá no Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí ele via você, via eu, via as crianças, via nós aqui, a igreja, o ministério pregando. Contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Está vendo, irmão? O reino de Deus na terra, ele só foi implantado, igreja, quando Jesus, na cruz do Calvário, lá no Evangelho de São João, ele diz: Pai, está consumado. Aleluia. Ele consumou a obra redentora, o resgate do ser humano, a busca de tirar o ser humano do domínio de Satanás. Jesus, quando morreu, foi sepultado, ficou sepultado, mas a sepultura não segurou Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, aleluia. Ele está vivo, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele aparece aos seus discípulos, e muitos até, irmãos, alguns, né, duvidaram, como os 2 de Emaús. E embora às vezes a gente não lembra, irmão, das promessas de Deus, e nós sofremos porque não lembramos que Deus falou. Mateus capítulo 7, versículo 7, o Senhor fala claramente: pedi
Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí o versículo 8 ele diz: pois todo aquele que pede, recebe. Oh, aleluia! Nós sofremos porque esquecemos, irmão, da palavra. Nós esquecemos de lembrar o Senhor. O Senhor mesmo falou: eu vou acreditar, eu não vou aceitar dúvida, eu não vou aceitar incredulidade, não, porque eu estou pedindo algo que é da vontade do Senhor, é segundo o reino do Senhor, é para a glória do nome do Senhor. Eu vou dar testemunho, eu vou glorificar o teu nome, eu vou exaltar o teu nome, Jesus. E o Senhor consumou a obra. Ele foi atrás dos discípulos, os discípulos: mas o que vocês estão comentando aí? Ah, você é o único forasteiro que não sabe o que tem acontecido aqui nesses últimos dias. Veja, irmãos, comenta do fato, do acontecimento, mas não consegue lembrar da promessa do Senhor. Isso de repente acontece comigo e com você. Comentamos da Bíblia, falamos e lemos da Bíblia, mas não colocamos em prática, em oração. Não rejeitamos a dúvida. E o Senhor quer que eu e você sejamos aperfeiçoados pelo poder da sua palavra. Que nós tenhamos consciência de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. Aqui, na época do Evangelho de São Mateus, não tinha a Bíblia toda. Hoje nós temos de Gênesis a Apocalipse para meditar, para absorver, para assimilar e com oração ter, irmãos, unção de Deus para praticar. Porque, irmão, sem força a gente não pratica nada, né? Eu sei o que é não ter força, irmão. Eu sei o que é estar debilitado. Pode ter conhecimento, mas tem que ter força. Tem que ter o poder de Deus. E o poder de Deus, irmão, ele é algo que a gente adquire com oração. Com oração. E, de repente, você tem o poder de Deus, só que você não usa, porque você esquece. Irmãozinho, é um detalhe, né? Mas tem gente que esquece até que tem dinheiro, irmão. Tem gente que esquece que tem dinheiro. Põe a roupa para lavar e o dinheiro está lá no bolso da calça. É ou não é verdade, igreja? Palmas para Jesus, bem forte, igreja. Bem forte. Aleluia. Aleluia. Nós temos muito mais do que esse dinheiro que está lá indo lá na máquina de lavar. Nós temos o poder de Deus na nossa vida. E às vezes não lembramos disso, irmão. Não lembramos. E às vezes a gente lembra da dificuldade, fala da dificuldade, até falamos o que Deus faz, mas na hora de nós nos empenharmos para buscar isso para a nossa vida, nós não colocamos esse poder de Deus na nossa vida em prática. Podemos e devemos fazer mais. Estamos lutando, irmão, mas o Senhor tem muito mais. Ele pode fazer tudo e muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Efésios 3:20. Mas é segundo o poder dele que em nós opera. Então, quanto mais nós buscamos conhecimento com poder, Deus vai fazer muito mais do que nós temos pedido ou imaginado. E quando Jesus então ressuscitou, foi lá, conversou com os 2 discípulos de Emaús e falou: eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. O Espírito Santo, irmão. Veja bem, primeiro ele falou: venha o teu reino. Lá na oração do Pai Nosso, que nós estamos nos atendo só essa parte. Mas para esse reino chegar,
teve que haver o sacrifício de Jesus. Ele fez os seus discípulos, e Ele deixou para os seus discípulos, e para mim e para você hoje, a determinação também de nós fazermos discípulos. E o Senhor, essa determinação, alguns podem ter dificuldade de aceitar, irmão, mas quando você aceitou Jesus, recebeu Jesus, você é um membro do corpo de Cristo, tem uma promessa de oração sacerdotal de Jesus, que se cumpriu na sua vida. No Evangelho de São João, no capítulo de número 20, está aqui na palavra do Senhor para nós, quando o Senhor ora, a oração sacerdotal, Ele abrange a minha vida e a sua vida, quando Ele diz da seguinte maneira: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei porque eu ouvi a palavra, eu fui ensinado na palavra, eu estou sendo ensinado na palavra, você ouviu a palavra, você está sendo ensinado na palavra. Então, quando o Senhor diz para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, é para mim e é para você também. E o Senhor agora diz para os discípulos, irmãos, e Ele vai e sobe. Ele reúne os discípulos, e aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, essa aqui deve ter sido algo tremendo, lindo, maravilhoso que aconteceu. A Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 1 de Atos, que a estes também, depois de ter padecido, então o Senhor padeceu por mim e por você, mas ali Ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando de coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Interessante que eles estavam reunidos, e aí de repente o Senhor começou a subir, né? Assim a gravidade perdeu assim o poder sobre Jesus, ele começou a subir. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, no versículo 9, e à vista deles, mas imagina que coisa tremenda, Jesus comendo, conversando com eles, de repente Jesus começa a subir, e de repente, irmãos, a Bíblia aqui fala, a minha Bíblia, que uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e quando eles olhavam, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Olha aí, irmãos, esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, aleluia, assim virá, do modo como os viste ou vestir. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, mas para ele, irmãos, voltar, ele teve que ir, e o Espírito Santo veio, foi inaugurada a igreja, irmãos, é o reino de Deus na terra, é eu e você. Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Nós, como luz do mundo, quando chegamos aonde há trevas, irmãos, vai clarear, vai haver a bênção,
vai haver a mudança de pensamento na vida das pessoas que olham para você e vê você como uma pessoa diferente daquela de quando antes te conhecia. Você mudou o semblante, você está mais feliz, você está mais alegre, mais confiante, porque você faz parte do reino dos céus na terra, que é a igreja de Jesus Cristo. Irmãos, é necessário as pessoas entenderem que precisam congregar. Quando nós nos reunimos como parte do corpo de Cristo na terra. Tem um poder sobrenatural agindo nessa noite, na minha e na sua vida nessa hora. O Senhor, Ele está pronto a curar a enfermidade, a libertar, para salvar. Ele quer dar vitória em todo sentido da nossa vida. Mas nós precisamos nos dispor, irmãos. Aleluia. E aí, o reino de Deus, aquele anunciado por João Batista, aquele até anunciado pelo próprio Senhor Jesus, ele não é implantado, irmão, se a pessoa não arrepender. Por isso que a pessoa precisa ouvir que Jesus é o Salvador. Por isso que a pessoa precisa ouvir que Jesus morreu por ela. Jesus morreu por ela, que Jesus a ama, e que Ele tem algo melhor. Ele não quer que essa pessoa venha a perecer porque tem um tempo determinado. Irmãos, por isso que os caminhões frigoríficos tem lá, irmãos, a câmara fria, tem um período. Carne, irmão, perde rápido. Carne, se sair da geladeira, já era. E o ser humano é carne. E se não aceitar Jesus para ter o Espírito Santo de Deus, aleluia, para ter vida eterna, para ter o poder de Deus para mortificar a natureza humana, irmãos, não tem como ir para o céu. Por isso que é chegado o reino é a igreja. Vamos com alegria, vamos ter essa alegria de vir participar e sentir o poder de Deus, porque quando você sai daqui, você vai encontrar pessoas que estão nas trevas, mas a sua presença vai fazer algo diferente na vida dessas pessoas. Quantos irmãos, quantos testemunhos a gente pode até dizer, de pessoas que chegam, olha para você e falam: você é crente, não é? Já aconteceu com alguns de vocês aqui, é ou não é verdade? Você é crente. A gente até acha bom, né? Glória a Deus, ó, Jesus está na minha vida mesmo. Ele perguntar se eu sou crente, ó. É verdade, irmãos, isso é porque você é luz. E aonde chega a luz, irmãos, tem que impactar as trevas. Então, quanto mais nós nos alimentamos da palavra e entendemos o objetivo de Deus através da nossa vida, mais Deus vai alcançar pessoas através da nossa vida. Que nessa noite você tenha entendido o que é o reino de Deus. E se você está aqui e não faz parte do reino de Deus, saiba que Jesus lá no Getsemane, Ele também viu você aqui nessa noite. Que Deus citou você para Ele. Ele vai na minha casa, Ele ainda vai tomar a decisão. E Jesus falou: não seja como eu quero, mas como tu queres. Se tem alguém que quer fazer parte do reino de Deus, nessa noite ainda não faz, dá um sinal com a sua mão, porque nós vamos ficar muito mais alegres em receber você na família de Deus, nesse reino que o domínio é de Jesus Cristo. E você vai ser muito mais feliz ainda do que é. Tem alguém? Se tiver, eu vou ficar muito feliz em poder orar com você nessa noite e poder dizer: não, você faz parte do reino de Deus agora. Aleluia. Glória a Deus. Se não tem duas pessoas ali. Palmas bem forte para Jesus, igreja. Palmas bem forte para Jesus. Bem forte para Jesus.
Aleluia.